Então, como estamos aqui como igreja, para falar sobre igreja, nada mais justo do que pedirmos a Deus que nos ilumine e Nossa Senhora, que acompanhou e acompanha toda a vida da igreja, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos falar e aprender um pouquinho sobre a história da nossa igreja. Eu vou dar ênfase nesta fala ao aspecto da evangelização e da fé, principalmente as principais mudanças de época, as mudanças que aconteceram na prática de fé e na maneira de evangelizar. Teve situações da história que mudaram muito a atuação da igreja. É difícil abranger tudo, ou ser obrigado a citar épocas da história. Então, como os nossos jovens aí se boiarem ou não lembrarem de algum período da história, eu faço resuminhos, lembro o que é. Aproveita para a revisão do Enem. Entendi. Bem, quando falamos de história da igreja, a tentativa é não só mostrar aquilo que os livros de história costumam mostrar. Quando a gente pega um livro de história, e principalmente se eu for pegar a época que eu estudei história, que era basicamente um período de ditadura, e a gente só passava para o povo aquilo que o governo deixava passar, então nunca se mostrava uma visão mais abrangente de história. Mostrava-se uma visão unilateral, normalmente uma visão crítica contra a igreja. E vocês vão ver o porquê depois, quando no final a gente for falar de ditadura. Mas, de fato, nós vamos tentar mostrar os dois lados da moeda, né? O que a igreja esperava e o que os governos faziam em relação à igreja. Isso vai ajudar a ter uma compreensão melhor sobre a nossa igreja hoje no Brasil. Bem, em primeiro lugar, a história. Não sei se ficou ruimzinho ali, dá para ler? A história da Igreja Católica cobre um período de aproximadamente 2000 anos. Relata os eventos de uma das mais antigas instituições religiosas em atividade, influindo no mundo em aspectos espirituais, religiosos, morais. A história da Igreja Católica integra a história do cristianismo e a história da civilização ocidental. Toda a civilização ocidental está marcada por essa história. Isso é fato, a gente sabe disso, por mais que há outras religiões aqui, existe essa influência forte. Ponto de partida. A história do cristianismo, ele remonta ao Antigo Testamento, ao projeto de salvação de Deus para a humanidade. Às vezes a gente acha que a igreja começou só depois da morte de Jesus, e na verdade não é bem isso. A história da igreja era uma continuidade com o projeto de salvação do Antigo Testamento. Deus quis salvar a humanidade, fez aliança com a humanidade, e isso não teve um ponto final no Antigo Testamento e começou outra coisa. O povo judeu foi o primeiro a fazer experiência do amor de Deus uno. A aliança que Deus fez com os judeus prefigurava a nova aliança com Jesus. Às vezes as pessoas perguntam, por que o povo judeu? Porque foi o primeiro a perceber um Deus uno. Enquanto
À medida que o Império Romano decaía, a igreja assumiu muitas de suas funções e ajudou a manter a ordem no meio do caos que se generalizava. Imagina, o Império ruim do jeito que ruiu, a igreja ajudou muito a manter a ordem, a manter a paz, inclusive nos territórios que foram ocupados por estrangeiros. Na verdade, não foi nem bem ocupação estrangeira, algumas regiões simplesmente proclamaram independência. A França praticamente proclamou independência, não foi uma invasão. Os missionários, eles levaram a mensagem do cristianismo para além das divisas do antigo império, porque como não estava mais preso pela guerra do Império Romano com os outros, a igreja teve liberdade para sair e expandir, levar o evangelho para outras nações, para outros lugares. Então aqui acontece uma expansão do cristianismo para fora do Império Romano. Ele acontecia antes, mas bem tímido. Agora começa a acontecer para valer. Porém sofre com o avanço dos bárbaros e muçulmanos, que já estavam dominando a Europa. O fim do Império Romano no Ocidente, aí para o Enem, 480. Gente, tem papel aqui. Não pode levar o papel. Decorar. 480 acontece o fim do Império no Ocidente. Aí começa o chamado período feudal. Vocês lembram do período feudal? Que bom. O período feudal, ele começa no século V, vai até o século X com seu auge, aí começa a decair. Ele se estende até o século XV, mas já decaindo, já misturando-se com outras formas de organização política. Por isso eu coloquei ele até o X, porque o X começa a decadência. Isso foi uma coisa que eu coloquei. Com o temor crescente dos ataques, o povo se reuniu em torno de castelos ou mosteiros para procurar proteção. Se tinha alguém que tinha dinheiro, montava a sua fortaleza, o seu castelo, né? Hoje a gente acha tão romântico os castelos europeus, mas na verdade foram construções para se proteger de ataques. E o povo ficava basicamente do lado de fora. As vilas em torno dos mosteiros e castelos. A proteção era do castelo, mas aí surgiu aquela situação: o povo estava vivendo fora do castelo, mas para ter a proteção de um senhor feudal, eles pagavam um tributo para esse senhor para manter o exército dele. Isso era a estrutura da época. A fé, como o povo não tinha sido evangelizado, no começo tinha sido tudo à força, a fé era uma mistura de religiões, magia e alguns traços de cristianismo. Esse era o retrato da Europa. Percebam, no Oriente, a igreja em Constantinopla continuou firme com uma estrutura própria. Durante um bom período da história, que vai do século V até século X, no início do século XI, aliás, a igreja continua como se tivesse duas lideranças. A igreja do Ocidente, do Oriente, até reconhece o Papa, mas eles tinham uma vida independente, porque lá era o chamado Império Romano, o que sobrou dele, que é a região da Turquia e países adjacentes. Agora, na Europa como tal, e isso inclui a Itália, já tinham caído sobre outros países. E não, aliás, não havia países sobre outros povos. Naquele tempo não tinha organização de país, você tinha várias vilas, as vilas eram um tanto autônomas, você tinha governantes de territórios e você tinha imperadores, você tinha reis que comandavam regiões maiores. Do outro lado, quem praticava outra religião era perseguido como culpado pela maldição do momento histórico que estavam vivendo. Porque se eles estavam sendo perseguidos, derrotados, viviam pobreza, viviam tudo isso, muitos senhores feudais que abraçavam o cristianismo, ou muitos
até muitos padres que viviam mais a superstição do que outra coisa, começavam a culpar quem procurava magia, começavam a culpar quem procurava outra religião, e aí começa a perseguição dentro do feudalismo já a quem não era rei. Mas na época de João Paulo II, vocês lembram na virada do ano 2000 o que a igreja fez? Para que acabar o mundo aquele dia. Não, o que a igreja fez? Isso é milenarismo. Na virada do ano 2000, a igreja fez um grande projeto chamado Rumo ao Novo Milênio. Um projeto que se dividiu em 4 anos de trabalho, que a igreja deveria de pegar cada ano, pensar em uma pessoa da Santíssima Trindade, o 4º ano, que era o ano 2000, celebrar a Trindade. A ideia, quem montou esse projeto foi o Ratzinger. O cardeal Ratzinger montou esse projeto. Só que na cabeça dele, isso foi o que ele mesmo falou, tá? São palavras dele para a congregação da doutrina da fé, né? Que eu tive a oportunidade de ter uma palestra diretamente com um dos padres da doutrina da fé. E ele pegou e falou que o Bento XVI chamou eles e falou: no ano 2000 era para ter acontecido isso. A igreja, com humildade, reconhecer: nós não conhecemos nossa fé, nós não conhecemos Jesus Cristo de verdade. Nós precisamos parar para ter esse reencontro com Deus e, a partir desse reencontro, fazer acontecer o que o Vaticano II pede. Só que no fim das coisas, a coisa degringolou, não funcionou muito pelo mundo inteiro. Basicamente, o que marcou o jubileu do ano 2000 foram as grandes celebrações, e não a humildade de reconhecer: precisamos crescer na fé. Então, quando ele viu que ia se aposentar, ele, antes de tomar essa medida, ele chamou o povo a viver o ano da fé, que é o quê? Conhecer. Nós não conhecemos a Deus direito ainda, não conhecemos nossa fé direito. Precisamos pedir essa graça para Deus para renovar nossa fé. E a última Jornada Mundial da Juventude, da qual vocês participaram, fez parte desse projeto de reaprender a fé, de dizer um sim profundo a Jesus Cristo que nos faça caminhar motivados por amor a Deus. Todo esse projeto de Jornada Mundial da Juventude que vocês estão vivendo agora é motivado por esse projeto. Então é um momento novo da igreja, de tentar recuperar tudo isso que a igreja perdeu. Acho que isso talvez tenha ficado marcado, né? Durante a história, a igreja foi jogada de um lado para outro, jogada de outro lado para outro. Mas a evangelização mesmo é difícil. Muitos santos surgiram por causa da sua experiência pessoal, mas em termos gerais de evangelização, a igreja ficou parada, com exceções. Em muitos lugares do Oriente, chegou-se em um período da história no Oriente, a igreja no Oriente chegou a fazer a chamada Vigília dos 100 anos. Ficaram 100 anos rezando para que nós no Ocidente nos convertêssemos. Então, o cristianismo continuou, mas a evangelização precisa acontecer. Não sei se tem dúvidas, comentários. Fiz tudo às pressas aqui, né? Se teve alguma falha, peço perdão pela falha. A gente Só aproveitar e mostrar que Jesus Cristo realmente ele permeia toda a história da igreja com sua presença, porque do jeito que a igreja foi manipulada, usada, tudo que aconteceu com a igreja, só nesse pequeno panorama que passou para a gente consegue perceber que Jesus Cristo está conosco. E a única instituição que continua de pé nos 2000 anos, com tudo que sofreu, com todos os ataques, com tudo isso, é a única instituição que permaneceu. Só isso a gente vê a presença de Deus. Sim, perfeito.